Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. O propósito do nosso programa, irmãos, é a leitura e a pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? A leitura de hoje está em João, no capítulo 10. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua palavra que será lida e pregada. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não prego placa de igreja nem CNPJ. Eu prego cumprindo o ID do Senhor Jesus. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então é o que nós fazemos aqui, pregação da palavra de Deus. Amém? Em João, no capítulo 10, versículo 1, diz assim, Jesus quem disse, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, o Senhor Jesus está falando aqui sobre aqueles que não entraram pela porta, né? No curral das ovelhas. E a porta nós sabemos que é Ele, está lá em Apocalipse. Agora, ele diz ainda mais, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo seu nome. As suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então o Senhor Jesus estava falando aqui sobre falsos pastores. E está assim, irmãos, ó. Está assim. Nós estamos num tempo em que virou comércio. Na verdade, já há muito tempo, para alguns já era comércio, né? Tem uma igreja aí que eles falam que é a mais antiga, que sempre fez comércio e faz até hoje. Vendia indulgência, vendia saída de purgatório, criou até um tal de purgatório que nem na Bíblia existe, o lugar que o cara fica cheio de pus lá, purgando lá. Então, sempre foi comércio, né? Em muitas igrejas. Mas nós temos um pastor verdadeiro e ele se chama Jesus. Então, olha para você ver. Ele disse que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Então, criaram-se outras portas. Tem um cara aí que criou lá na América um outro livro falando que a obra de Jesus estava incompleta, ele precisava terminar ela. Meu Deus, misericórdia, blasfêmia. Aí esse cara fundou uma igreja chamada Mormons. Aí um outro foi lá e fundou uma igreja chamada Testemunha de Jeová. Outra aberração bíblica, outro aborto bíblico, pessoas que fogem da Bíblia, são pessoas que não entraram pela porta, né? Aí tem outras também, tem uma outra mulher morta aí que também a palavra dela vale muita coisa, Ellen Goldwhite. A mulher foi do capeta, mentiu, enganou o povo fazendo previsão da volta de Jesus, depois justificou com a mentirada e conseguiu enraizar. Aí tem povo que segue essa mulher até hoje, irmãos. Misericórdia. Então, a porta é o Senhor Jesus. Não tem outra. E Ele é o pastor. Se uma pessoa vem por aprisco fazer a obra de Deus e ele não se converteu ao Senhor Jesus, irmão, esse é um lobo devorador de lã de ovelhas. E tá assim, ó. Tá assim. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, o pastor, as ovelhas conhecem o pastor. E o pastor vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, nós que somos servos de Deus, irmão, nós temos que conhecer a Bíblia. Porque conhecer a voz do Senhor Jesus é o quê? É conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quem não conhece a Bíblia segue qualquer coisa. Quem não conhece a Bíblia segue qualquer um, porque ele não lê, ele nunca leu, ele não sabe a verdade. E Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer.
E tornou, pois, Jesus a dizer-lhe. Então o Senhor Jesus disse novamente: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, para sermos ovelhas do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, do nosso Deus, nós temos que passar pela porta. Entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se não passarmos, não seremos servos de Deus. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então muitos outros tentaram arrebatar as ovelhas com falsos ensinamentos, mas quando o Senhor Jesus veio, todos creram nele. E Jesus continuou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e achará pastagens. Então, se nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é a porta de entrada nossa na presença de Deus. Não existe outra forma de chegarmos na presença de Deus, se não for pela porta, que é o Senhor Jesus. Amém? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. O que é que muitos estão fazendo, irmãos? Muitos. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Alguma semelhança aí com a Igreja Universal na Fogueira Santa? Alguma semelhança? Presta atenção. Onde eles mandam você queimar tudo que você tinha. Você lutou para ter um carro, você lutou para ter uma casa, você lutou para ter uma economia. Aí eles falam: queima tudo no altar. Você vai lá e põe tudo lá. O ladrão roubou, agora vai desestruturar aquela família e vai destruir. Porque as pessoas que tinham alcançado um nívelzinho, alcançado algum degrau na vida, foi feito neles lavagem cerebral, para dar tudo, tudo foi na época do Senhor Jesus. Mas por que naquela época podia dar tudo e agora não pode? Irmãos, naquela época tinha que dar tudo. Por quê? Quem era crente ia ser perseguido até a morte. Quem confessava o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e pregava a sua palavra, seria martirizado, iria morrer, porque os romanos perseguiam e matavam os cristãos. Roma foi quem mais matou o cristão. Quando viram que não conseguia matar mais, porque crescia demais, porque a obra é de Deus e do Senhor Jesus e ninguém para ela, eles falaram: nós vamos perder o poder, porque esse povo a gente mata, mas quanto mais mata, mais tem. O que a gente faz para continuar com o poder? Vamos fingir que convertemos, vamos falar que somos agora seguidores de Jesus, vamos infiltrar os deuses pagãos na história deles, e vamos mudar o nome desses deuses pagãos, vamos pôr o nome de personagem bíblico aí, e fingir que nós somos cristãos de hoje em diante. Então, o ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ladrão tem muito, irmãos. Tem aí, Ellen Goldwhite, Michelle Smith, tem um monte de ladrão, um monte. Aí o Senhor Jesus continua: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por nós, morreu por nós e ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Então ele disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi o que ele fez. Ele deu a sua vida por nós, morreu e ressuscitou. E cumpriu aquilo que o Pai o havia enviado para fazer. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então, está assim de falsos pastores, que são mercenários. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas.
Olha o que o Senhor Jesus disse, estava falando sobre a obra que ele veio fazer, para que nós fôssemos recebidos por Deus como ovelhas, porque nós não tínhamos mais o direito. Na verdade, o gentio nunca teve, né? Quem tinha era o povo de Abraão, os descendentes de Israel que perderam. O povo de Israel foi o povo de Deus. Aí eles mataram o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Aí eles perderam o direito de serem salvos. Perderam a salvação, o direito de ir para o céu é através da porta do Senhor Jesus. Quem confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador tem direito de ir para o céu, vai para o céu. Entrega a sua vida a Ele, se arrependa dos seus pecados, seja um seguidor dele, cumpra o que Ele falou na palavra, que está aqui na Bíblia, e vamos para o céu. Amém? Assim como o Pai que me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, o único que morreu por nós, irmãos, pagou um preço. Ele pagou um preço a Deus. A Deus, não ao diabo. Tá certo? Pagou um preço a Deus. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Então ele estava falando de nós, os gentios, porque ele estava falando com os judeus. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então nós, dos confins da terra, que éramos gentios, agora somos servos de Deus, que somos agregados pelo Senhor Jesus, e nós fazemos parte do rebanho, que é um só rebanho, e um pastor, que é o Senhor Jesus. Amém? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então o Senhor Jesus morreu e pegou a vida dele de volta, porque ele ressuscitou. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. A vida dele. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então ele sabia que ele ia morrer, que ele ia entregar a sua vida por nós, a Deus, né, o seu sangue por nós, e ele ressuscitaria, que ele pegaria a vida dele de novo. Glória a Deus. Ninguém tira minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, pregado, ele olhou para o Pai, olhou para cima e disse: Pai, está consumado, ou seja, eu fiz o que o Senhor mandou fazer. E naquela hora ele saiu ali e morreu. Ele decidiu a hora de morrer. Ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém tira, nem com prego, nem com o que quiser lá me pregando em cruz. Mas eu de mim mesmo a dou. Então, quando chegou a hora, Jesus expirou e ele disse: está consumado. Ali ele decidiu morrer. Ele deu a própria vida ali. Falou: agora eu morro. Tenho o poder para dar a vida e tenho o poder para tornar a tomá-la. Então ele saiu. Se você quisesse ressuscitar naquela hora, ele já ressuscitaria. Mas ele não quis. Ele tinha coisa para fazer. Nos 3 dias que ele esteve morto. Eu tenho uma pregação, está aí no YouTube, Rádio Palavra Viva, /Milvio, que fala o que Jesus fez nos 3 dias em que ele esteve morto. Depois você procura lá. Então, ninguém tira de mim a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então, esse poder ele recebeu de Deus, o mandamento, a ordem. E aí, depois disso, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Os judeus novamente começaram a murmurar e comentar: o que é isso? O que é isso que ele falou? E muitos deles diziam: tem demônio. Isso aí tem demônio, está fora de si. Por que o ouves? Esses aqui era da parte dos fariseus e dos escribas, porque tinha pessoas infiltradas lá. E os outros diziam, o povo que estava lá naturalmente, que foi para ver, não foi mandado por escribas e fariseus, eles diziam: essas palavras não podem ser de endemoniados. Pode porventura o endemoniado abrir os olhos aos cegos? Porque o Senhor Jesus fazia muitos milagres. Então essa é a palavra, irmão. O Senhor Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E como é que nós temos que fazer? Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia.
nós temos que arrepender e entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, entendeu? Então, eu vou te ensinar agora como é que você faz isso. Você sai da condenação eterna para a vida eterna e esse é o primeiro passo, entendeu? É o primeiro passo, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, tem que perseverar, tá certo? Então vamos lá, para tudo que você estiver fazendo e repete comigo aí. Repete aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Entra no meu coração, Senhor Jesus, e habita em mim. Que o Teu Espírito Santo habite em mim, Senhor, e guarde em mim a Tua palavra, para eu não pecar contra Ti. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E Deus, me recebe agora como Teu servo, Senhor, como Teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Essa é a atitude mais nobre que você tomou na sua vida. A sua vida a partir de hoje, meu irmão, ela é outra. Creia que o Senhor Jesus entrou e habita em você, e creia que Ele é o seu comandante, Ele que está no comando a partir de hoje, e você vai ver que a sua vida vai mudar. Preste atenção na forma como Deus vai falar com você, na forma como Ele vai usar as pessoas, na forma como Ele vai usar o ambiente, o seu emprego, o seu trabalho, tá bom? A sua família. Observe, saiba que Deus agora entrou e habita em você, o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus habitam em você. Amém? Que Deus te abençoe. Essa é a palavra de hoje. Compartilha, irmãos, vamos compartilhar a pregação, porque somente com o Senhor Jesus nós temos vida. E temos que levar essa vida para pessoas que estão nas trevas. É a nossa função. Tá bom? Entra em Rádio Palavra Viva /1000, olha lá a pregação e compartilha, manda para quem você quiser mandar. Deus vai estar te abençoando e vai estar abençoando a pessoa que vai ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Que todos que assistiram esse vídeo sejam abençoados pelo Senhor, com a grande sorte e bênção naquilo que eles precisam aí. E o Senhor conhece, que o Senhor atenda a necessidade deles, de cada um que pedir ao Senhor agora. Entendeu, Senhor? Cada um tem que pedir, Senhor Deus, para que o Senhor possa atender. Quando o Senhor Jesus caminhava na terra, irmãos, e alguém gritava, Jesus tem misericórdia de mim, e perguntava, o que quereis? E aí a pessoa dizia o que ele queria. O cego queria enxergar, o leproso queria ficar purificado. Então, tipo assim, você tem um pedido, faz ele agora, para que Deus ouça da sua boca o que você está pedindo. O Senhor abençoe cada um agora, que está ouvindo a palavra e que está pedindo ao Senhor aí, segundo a necessidade dele. E abençoe essa pessoa. E atende esse pedido, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém.